Olá, boa noite. Está no ar o programa Espaço Urbano. Hoje vamos falar de alguns problemas que afligem a nossa cidade. Confira. Áreas de ressaca atingem 19% da população de Macapá, segundo o IBGE. Defesa Civil vai mapear as áreas de alagamento da cidade. A capital mapaense tem 60% de seu território arborizado. É o que garante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macapá. Os detalhes agora no Espaço Urbano. Áreas de ressaca atingem 19% da população de Macapá, segundo o IBGE. A informação é do último levantamento do IBGE, feito em 2014, e aponta que mais de 108 mil pessoas vivem em situação de risco na cidade. As áreas de ressaca são reservatórios naturais de água com influência de chuva e maré, ocupadas irregularmente por moradias. Portanto, é um dos principais problemas urbanos de Macapá. E para falar mais sobre isso, vamos conversar agora com João Bosco, que ele é especialista nesses assuntos de áreas de ressaca. Em torno de 160 mil pessoas morando indevidamente sobre as ressacas, com a parceria, com a conivência, muitas vezes do poder público e de políticos inescrupulosos que se alimentam politicamente desse tipo de moradia, provocando as invasões sobre as ressacas, que é, como já disse, um crime ambiental não só sobre as ressacas, mas também pela faixa de APP de entorno, que são 30 metros, e isso gera o aquecimento do nosso clima, da nossa cidade. A retirada de pessoas desses locais é assunto considerado complexo, até para especialistas. É bom observar que existem ressacas ocupadas em Macapá que já são consolidadas. Então, o dano ambiental para que se refaça o que existiu antes, talvez inexequível. Mas o avanço diário das invasões sobre as ressacas é que preocupa e muito, não só a questão ambiental, como o entrave urbano que fica. As áreas de ressaca correspondem a mais de 80% do município. Lugares como este são comuns, já que moramos em uma ilha. Dados da Prefeitura apontam que a ocupação é consequência do crescimento desordenado e que essas moradias são causa de alagamentos, já que foram construídas em áreas de reserva, ou seja, locais em que é proibido por lei construir habitações. Este morador já está aqui há algum tempo e, com o passar dos anos, se acomodou e se sente confortável nesses locais. Eu acho que eu já fui fundo umas 5 vezes, só esse ano agora, mas eu não quero sair daqui, não quero mesmo. De acordo com o site da Prefeitura, existem 27 áreas de ressaca na capital. É irreversível retirar essas pessoas dessas áreas, devido à cultura criada entre moradores desses locais. Esta outra moradora, apesar de habitar muitos anos em áreas de ressaca, sempre espera que haja melhoria por parte do poder público. Os representantes da nossa rua, que são os vereadores, prefeito, governador, elas não se interessam muito, né? E por isso entope o canal e as pessoas ficam em dificuldade. Bem poucas tenho casa que não vai no fundo, né? A minha não vai no fundo porque a gente já suspendeu a 3ª vez, né? De norte a sul, as áreas de ressaca tomam conta da cidade. Sem qualidade de vida, milhares de famílias são obrigadas a conviverem em locais como este. Os moradores afirmam que a SEMA realiza ações de fiscalização nessas áreas, para evitar o crescimento das invasões nas áreas de ressaca. Este outro morador até gosta de habitar no local, já que não tem nenhuma esperança de que a prefeitura o retire de lá, para um lugar melhor e mais confortável. Tenho energia, tenho água, é pouco, né? É carente, porque a gente sabe a dificuldade, né? da carência que a gente tem hoje de água e energia, mas eu não tenho dificuldade não. Eu moro há 30 anos aqui, mas não me arrependo. A seguir, vamos falar sobre outro problema enfrentado pelos moradores da cidade, as áreas de alagamento. Não saia daí, a gente volta já já.
A ameaça da dengue está de volta. Fique atento para os sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dor no corpo. Se você estiver com sintomas da doença, beba bastante líquido para se manter hidratado e procure a unidade básica de saúde mais próxima. A dengue mata e nós não queremos perder ninguém nessa guerra. Acabe com água parada na sua casa. Essa guerra é de todos nós. A guerra continua. Todos contra a dengue. Governo de Minas. O mapeamento da Defesa Civil de Macapá mostra que a cidade tem 29 pontos de alagamento. Para comprovar isso, nossa equipe de reportagem percorreu os pontos mais críticos e constatou: em algumas áreas, as pessoas só conseguem sair de casa usando pequenas embarcações. No Amapá, é fácil de perceber duas estações do ano. O verão, com um sol forte durante meses, e o inverno, com muitas chuvas. O segundo dá uma aliviada no calor, mas também é o que causa mais transtornos para a população. Nas chuvas mais intensas, os canais transbordam, as ruas ficam alagadas nas partes mais baixas da cidade e se deslocar acaba se tornando uma tarefa difícil. O trânsito fica congestionado. Alguns motoristas ainda se arriscam, outros dão meia volta. Pelo menos agora, em 2016, os estragos não devem ser grandes, já que o volume de chuvas deve se manter no mesmo nível que no ano passado. Isso fazendo uma projeção para os primeiros meses do ano. De acordo com os dados que a gente coleta das estações, essas variações de chuvas, elas não estão muito dispersas, elas não são muito diferentes. Ano passado, no mês de abril, choveu cerca de 350 milímetros a 400 milímetros. E esse ano a previsão é que continue chovendo essa mesma quantidade. Nos últimos anos, esses valores eles têm se mantido. Fora alguns eventos de chuva que causam realmente um excesso a mais e às vezes esses eventos de chuva são o contrário. Então, em vez de causar o aumento, causar a diminuição dessa chuva. Mas na média, ela sempre tem ficado com os mesmos valores aproximados. Segundo o Núcleo de Meteorologia do IEPA, órgão que faz a medição do volume de chuvas que caem no estado, os alagamentos acontecem por fenômenos naturais, mas são causados pelos homens. Percebe-se que essa soma de fatores vem desde a drenagem ineficiente, a quantidade de chuva, a quantidade de lixo nas cidades e a falta de educação da população que habita as zonas de ressaca, as áreas de ressaca e os canais. É aí que entra o serviço da Secretaria de Manutenção Urbanística de Macapá, que faz a manutenção e limpeza da cidade e que também inclui os canais. Mas quando esse serviço demora para acontecer, tem morador que não espera e mete a mão na massa. O James mora nessa rua há 12 anos e diz que se ele mesmo não fizer a manutenção para pelo menos amenizar o tráfego na rua, o trecho fica tão complicado que para passar por aqui, só mesmo de caminhão. Repetir, essa rua já esteve bem, boa, asfaltada, mas destruíram, aí fica tudo por conta do poder público. O poder público não vem, aí a gente fica aqui, sempre esperando o poder público. Eu tenho que fazer o mesmo na frente da minha casa, que se eu não fizer ninguém vai fazer. Aí alguém assim de longe olha, quem é aquele doido? Essa que é a palavra que diz, gastando o dinheiro dele do bolso para comprar, eu compro. É para me amenizar a minha família, a minha vida pessoal, eu faço, sem problema nenhum. E se precisar ainda mais, eu tiver condições, eu vou fazer, porque eu sei que aqui é o meu espaço, aqui eu moro, e eu não vou esperar o poder público vir. Eu sei que vem, o município está grande, tem problemas o município, e eu vou cobrar dele e ficar parado, ficar no meio do alagado, da poça, jamais. Dona Leoneide é bem mais categórica. Quando chove, aqui pelo menos não vai ninguém para a escola. Não vai ninguém para a escola, de jeito nenhum, não dá para ir, né? Chuva, água grande, né? Fizemos vários baixos assinados e não tem mais para quem apelar. Estamos no mês de junho e as chuvas já começam a ficar mais fracas. Porém, em alguns pontos da capital, até uma chuva um pouquinho mais forte é capaz de causar alagamentos. Exemplo disso é esse trecho aqui no final da Avenida Jovino de Noar, no bairro Jesus de Nazaré. Essa é a localização da casa da Dona Maria. A casa dela foi erguida em cima de um canal e acaba obstruindo a passagem da água. Ela sabe bem os problemas que passa. É chovendo pouquinho, já vai tudo no fundo dessa rua aqui, entendeu?
há muitos anos nós temos problemas aqui sobre chuva, né? Quando começa a chover, vai ao fundo tudo. Inclusive a nossa casa agora que está com uns 2 meses que não vai ao fundo porque a gente mandou levantar. Mas a gente sempre tinha problemas de ir no fundo. Toda a chuva que dava ia no fundo. São pelo menos 29 pontos de alagamentos na cidade. Todos eles foram mapeados pela Defesa Civil Municipal, que fica em plantão permanente para atuar. Fez um levantamento geral de toda a cidade, todas as áreas de risco que são consideradas no período invernoso que possam sofrer alagamento. Então, além das áreas baixas, que são as baixadas que nós chamamos popularmente, a gente tem problemas também no centro da cidade, de ambientes que, em consequência de obstrução dos canais principal, como o do Beirol, que atinge ali todo o bairro do Buritizá, o Beirol, chega até na Feliciano, se alguma daquelas pontes ou bueiros que atravessam esse canal forem obstruídos, como já tivemos problema, acaba atingindo parte das residências às margens desse canal. Então, quando desobstrui, consequentemente, a gente tem tido um fluxo normal. É o envolvimento de um plano de ação emergencial, isso para que a gente montasse uma equipe de pronto atendimento à população, onde é envolvido várias secretarias com equipamento, pessoal e ambientes para receber a população quando necessário, seja no atendimento de saúde, seja no acolhimento, se necessário, quando tiver a sua casa totalmente alagada, ou socorrer na transferência de material, de utensílio doméstico para levar para a casa de algum parente. Além de prestar assistência social com toda a equipe que a gente tem de prontidão dessa equipe composta. Esse serviço acontece quando não há mais o que fazer, mas não seria necessário se o poder público fizesse um trabalho mais efetivo e, principalmente, se a população colaborasse não jogando lixo em local inadequado. Ainda bem que existem pessoas como o James, que não fica esperando e reclamando e cuida da rua dele para não passar perrengue. A gente faz um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre outro problema enfrentado pelos moradores da cidade: imprudências e falta de sinalização no trânsito de Macapá. Voltamos rapidinho. Tem gente que acha inofensivo jogar um papel na rua, mas logo ele dá mão a outro pedaço de papel e depois eles se unem a uma lata, encontram uma garrafa PET e assim a turma do lixo vai ganhando força e encontrando elementos mais pesados, como sofás e pneus velhos. Todos os dias, uma enorme quantidade de lixo é jogada em nossa cidade, poluindo nossas águas, impedindo a chuva de escoar e provocando alagamentos. Não dê força ao lixo. Fique do lado do DF, uma campanha da ADASA. A imprudência e a falta de sinalização são as principais causas de acidentes de trânsito na capital mapaense. É o que aponta a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, CETEMAC. Tratado como fatos casuais, os acidentes de trânsito seguem como um dos maiores fazedores de vítimas letais do Brasil. O estado do Amapá possui a segunda menor população do país. Macapá, sua capital, tem 456 mil habitantes. O trânsito ainda está em desenvolvimento, porém ainda não se compara aos grandes centros urbanos. Contudo, os índices exorbitantes de acidentes de trânsito chamam a atenção. Para Flávia Oliveira, de 20 anos, o trânsito causou lembrança difícil de ser superada. Bom, perdi minha mãe com 14 anos, um acidente de trânsito, sendo que o meu pai era o condutor, do veículo. Eles estavam em uma moto, sendo que ele estava totalmente alcoolizado, e ela também. Ele veio na contramão,
ele perdeu o controle, né, veio na contramão e bateu de frente com o carro. Ele não sofreu nada. Só a minha mãe, que ela veio ao óbito na hora. Nós identificamos um tripé que compõe o trânsito. É a máquina, que é o veículo, a engenharia de tráfego, que é o ambiente, onde os veículos vão circular, e o fator humano, o homem. Desses três componentes que formam esse tripé, o homem, sem sombra de dúvida, é o maior responsável. Porque se o fator máquina e o fator engenharia de tráfego falharem, e falham sempre, porque é notório a todos percebem isso, é perceptível, ele é o único que tem capacidade de raciocinar e antever qualquer tipo de ocorrência, se precaver e tomar o devido cuidado para que o evento acidente não ocorra. Uma rodovia bem aparelhada não é sinônimo de que não ocorrerá ou que os índices de acidente de trânsito diminuirão. Prova disso é a JK, que é a melhor rodovia que nós temos, ou a menos pior, e mesmo assim ela detém metade dos índices de acidentes ocorridos ano passado, e esse ano está seguindo a mesma tendência. Até 2014, Macapá ocupava o segundo lugar no ranking nacional de vítimas no trânsito. Hoje, o quadro é bem diferente. Ela é a terceira que menos mata. Então, esse trabalho, ele passa pela educação e a reeducação e a fiscalização, a parte punitiva. Que quando um condutor infringe algumas regras do trânsito, ele está sujeito a algumas penalidades, que são todas previstas no CTD, multa ou remoção do veículo, em sua maioria. Que aí, quando a parte educativa e a reeducação também não consegue alcançar, a parte punitiva é que vai se incumbir de fazer essa outra tarefa, já que o condutor não quis observar a regra do trânsito. A gente ainda vê muito acidente de trânsito por imprudência e imperícia, né? Então alguém que acha que sabe dirigir, que não é habilitado, pega um veículo, sai, avança uma preferencial, não conhece a via, não conhece a sinalização nem horizontal nem vertical, acaba colidindo ou acidentando alguém, ou se acidentando sozinho. Com a implantação da nova lei seca, a gente já diminuiu bastante a questão da alcoolemia ao volante, que era uma febre, todo mundo que saía na sexta-feira, queria beber, até porque ninguém é proibido de ingerir bebida alcoólica. Porém, é proibido de beber e dirigir. E a lei seca veio justamente para dar um pare nessa situação. Viemos até a Secretaria de Transporte do Estado do Amapá acompanhar a segunda fase rumo à habilitação, a prova prática. O procedimento de primeira habilitação, né, ele é gerado em cima, inicialmente, de cadastramento da pessoa, né, no sistema do Detran. Dentro desse procedimento, você tem o quê? Os exames de vista, oftalmológico e de psicotécnico. Então, esses exames são obrigatórios para ver se a pessoa tem condições de ser liberada pelo médico e iniciar o procedimento de habilitação. Feito o procedimento de mais ou menos umas 2 semanas de curso, feito conclusão, marca a prova de legislação de trânsito no Detran. Ele volta para a CFC para agendar as suas aulas de direção. O aluno ele é liberado pelo instrutor, somente pelo instrutor, para fazer a prova prática. Ou seja, no caso, se ele não tiver apto dentro dessas aulas, pedir horas-aulas extras. Ou seja, ele tem que comprar aula extra para que desenvolva ou melhore cada vez mais. Quando ocorre um acidente de trânsito em que a esposa faleceu ou o filho faleceu. Nesses casos, o juiz mitiga a pena. Ele entende que o próprio crime que ocorreu de trânsito, embora o pai dessa garota estivesse agindo com culpa, com negligência, com imprudência, com imperícia, ele já foi punido. E punido gravemente pela perda da esposa e pela revolta da filha. E ele pagou uma fiança de R$3.000, eu acho, e ele saiu no mesmo dia. Ele ficou preso lá no CIOSP, acho que em torno de umas 3 horas, e ele pagou R$3.000. Ele é meu pai, mas assim, eu queria que hoje ele tivesse alguma forma assim que ele pagasse. No próximo bloco, uma boa notícia. Vamos destacar as áreas mais arborizadas de Macapá, em 30 segundos.
Quando a noite começar quente, não deixe que termine fria. Misturar álcool e direção é arriscar a sua vida e a vida de inocentes. O Amapá tem 70% da sua área verde preservada, o maior índice do país. Porém, quando se trata de discutir a questão das cidades, o cenário é outro. Os 16 municípios amapaenses tiveram um crescimento da área urbana sem a devida preocupação com a correta arborização das vias e áreas públicas. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 60% do território da cidade tem árvores. No entanto, não há uma boa divisão. Há pontos sem arborização. Confira. Você conhece os benefícios da arborização urbana? Ela ameniza a temperatura, proporciona a sombra e filtra o monóxido de carbono, transformando em oxigênio. Mesmo com todos os benefícios, nossa cidade sofre com altas temperaturas. A capital amapaense apresenta 60% de cobertura vegetal. Apesar do número, essa distribuição é feita de modo desorganizado, necessitando de um planejamento urbano para a melhor distribuição dessas árvores. A arborização é importantíssima a qualquer planejamento urbano. Vamos falar com algum especialista e saber qual a importância desse planejamento. A cidade de Macapá ela cresceu para algumas áreas. Na verdade, só na área central é que tem a arborização, assim, que foi um pouco mais planejada. Mas nas áreas mais periféricas é desprovido de arborização, então a arborização foi feita mais pelos populares. Todo município, toda cidade tem que ter um plano de arborização que justamente vai, onde vai ter as normas de como plantar na frente das casas, nas praças, nos canteiros. Esse plano ele já está pronto, tá? Só para análise jurídica, né? A intenção era ser lançado agora. Nosso estado, como você vê, a nossa capital, ela foi feito uma arborização toda desordenada. Então, você vê mangueira embaixo das fiações, a CEA tem que fazer uma poda drástica, aí gera conflito já, porque a CEA está cortando e tudo. Então, daqui para frente, nós vamos diminuir muito essa questão de problemas com árvore, né, e fiação, porque a árvore vai ter que ser plantada no local adequado, entendeu? Se for fiação, colocar árvore de pequeno porte. Em relação à fiscalização, ela é feita de duas formas. Uma com base nas denúncias, que podem ser anônimas ou identificadas, e a outra é que uma equipe fica andando pela cidade e, ao observar esse tipo de infração, eles aplicam um auto de infração, onde a pessoa vai sofrer um processo administrativo. A multa ela é variável de acordo com o porte, a idade da árvore e o tipo de crime cometido, podendo chegar também ao nível criminal. Dona Noilma, moradora do bairro Santa Rita, fala sobre os benefícios da arborização. O tempo muito quente, você pode ir debaixo de uma árvore, você recebe assim um vento assim refrescante, você se sente muito bem. O programa Espaço Urbano termina aqui. A todos uma boa noite. Boa noite e até o próximo programa.